Hoje é um dia especial, é um dia de estreia. Eu estou muito feliz de apresentar para vocês esse novo programa que é o Paralelas Podcast. Aqui nesse lugar especial de Porto Alegre, um lugar emblemático do Centro Histórico, que é o Café da Catedral, que está nos recebendo hoje aqui muito bem, como vocês podem ver. Esse lugar é especial e a gente queria muito que fosse num lugar assim, porque é um momento marcante, assim, para mim também estou muito feliz. O Paralelas, ele é um programa que está sendo pensado há muito tempo já por uma equipe muito especial. E ele vai trazer um pouco do conteúdo que eu já faço na minha coluna em 0 Hora e GZH, ele vai trazer isso com mais força. O que isso quer dizer? Eu quero trazer para cá histórias inspiradoras, gente interessante que tem o que dizer. Quero falar de arte, de cultura, de novidades bacanas, de gastronomia, de turismo, e não só aqui em Porto Alegre, mas falar também da região metropolitana e do Rio Grande do Sul. Já aproveito para convidar vocês, sigam a gente no Spotify, no YouTube de GZH. O programa entra ao ar toda a sexta-feira ao meio-dia e eu quero muito contar com a audiência de vocês. Por favor, sigam a gente lá, porque a gente vai ter convidados muito especiais. E é o caso dessa estreia. Eu fiquei muito feliz, quando eu convidei ele, eu fiquei muito feliz porque eu sei que esse convidado, ele não dá muita entrevista, ele não costuma dar muita entrevista. Ele é uma pessoa que é discreta, se define como tímida, tá mais nos bastidores e menos nos holofotes, mas nem sempre consegue isso, porque tem um detalhe na biografia dele que não deixa. Ele é médico, pediatra, endocrinologista, é um especialista no tratamento da obesidade, fala muito de emagrecimento saudável, é embaixador do Instituto da Criança com Diabetes e fez um trabalho muito bonito durante a enchente de 2024 aqui no estado, acolhendo mulheres e crianças. Então, é uma história incrível de vida e tem mais um detalhe. Quis o destino, essas coisas que o destino apronta pra gente, quis o destino que ele se apaixonasse e se casasse com um homem que, por acaso, é governador do estado. Então, acho que vocês já sabem de quem eu tô falando, Thales Bolzan, primeiro cavalheiro. Thales, é meio esquisito falar isso, né? Primeiro cavalheiro, mas eu acho que vale falar pela simbologia e porque a tua presença é um pouco isso aqui também. A gente mostrar que é preciso quebrar preconceitos e que todo mundo tem o direito e o dever de ser quem é, não importa a posição que ocupe. Então, por isso eu fiquei muito feliz que tu tenha aceitado esse convite, tá? E quero que te sinta muito bem aqui e que faça parte da história do Paralelas, assim, é bem importante. Obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço, Ju, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi aquela mensagem tão carinhosa sua. É um prazer estar aqui, compartilhar, né? Eu sou uma pessoa tímida, realmente não estou nos holofotes, geralmente. Mas um pedido seu, né, uma profissional que realmente eu tenho o hábito de ler suas colunas, realmente uma profissional que eu admiro bastante. É um prazer trocar essa experiência e viver essa experiência aqui com você hoje. E tu viu que eu te recebi com um café da manhã aqui, né? Tipo Ana Maria Braga. Maravilha, assim. Tá maravilhoso. Obrigado, muito bem recebido. Pessoal do Café da Catedral aí que fez essa surpresa pra gente. Mas, Thales, eu queria começar te perguntando como é que tá sendo. Assim, tu mudou de mala e cuia, ou melhor, de mala e estetoscópio pra cá, né? A cuia, não sei se já tá no teu dia a dia, quando tá frio eu gosto bastante, viu, Ju? Eu gosto de um chimarrãozinho, então, mas mesmo? Quando tá frio, no calor não gosto muito não, mas quando tá frio eu sei. Mas tu te mudou de mala e cuia pra cá pra quase que como recomeçar a vida no Rio Grande do Sul, né? Se mudou por amor, enfim, tá aqui. Como é que tá sendo essa aventura, essa adaptação ao Rio Grande do Sul? Ju, antes de responder essa pergunta, acho que eu queria falar sobre o que você abordou inicialmente, né? Sobre quebrar... Sobre os preconceitos, né? Eu acho que realmente se assumir quem realmente se é, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental. Desde a minha infância, né? Já tinha esse conhecimento sobre a minha sexualidade, né? Claro que com todas as dificuldades, né? A falta de entendimento, mas eu sempre sabia que eu era gay, né? Nunca precisei... fingir isso, claro que tinha uma questão forte aí em relação aos pais, à família, então durante tanto tempo a gente acaba tendo que esconder isso, né? Mas eu sou o tipo de pessoa que nunca apresentei namoradas para a família, então realmente eu nunca enganei ninguém e nunca me enganei em relação a isso, né? Então isso é um ponto bem importante, não é todo mundo que consegue ter esse autoconhecimento, né? E conseguir viver isso, mas com certeza o fato do Eduardo ter se assumido
gay publicamente, né? Coincidentemente eu estava com ele nesse momento, desde o momento que a gente começou a nossa trajetória juntos. Ele sempre falou, um dia eu ainda quero ter a oportunidade de falar, porque eu sei do tanto que isso representa, né, para a sociedade, né, em termos civilizatórios. Então era algo que eu já estava me preparando, porque eu sabia que um dia isso ia acontecer, e realmente o exemplo, a gente está quebrando paradigmas, são muitas mensagens que a gente recebe de muito, né, com muito carinho, né, pessoas que falam, nossa, agora eu estou tendo a oportunidade de conversar com a minha família sobre isso, sabe? Então são relatos que realmente fazem bastante diferença, a gente fica muito feliz aí de escutar. Quando o Eduardo falou no programa do Bial, revelou a orientação sexual, tu estava do lado dele, é isso? Eu estava, na verdade, eu não estava no programa, tá? Eu estava em casa assistindo. Aliás, foi gravado, não foi ao vivo, né? Mas eu estava do lado dele, sim, né? Quando transmitiu. E foi muito rápido, assim, sabe, Ju? Não foi nada programado, foi uma coisa bastante de última hora, assim. Tinha a questão ainda que o meu pai não tinha consciência, não tinha ciência sobre a minha sexualidade, né? Nossa, sobre o fato de eu ser gay. Como é que foi isso? A família recebeu a notícia ali? Foi difícil, mas eu sabia que eu precisava enfrentar esse desafio, sabe? Eu estava do lado de uma pessoa que eu amo, né? Uma pessoa que eu admiro. Então eu acho que isso tudo me deu força para conseguir passar por isso da forma mais leve, mais tranquila possível, sabe? Acho que tem coisas que acontecem na vida que a gente precisa ser corajoso e precisa enfrentar. E a reação no primeiro momento eu sabia que não ia ser fácil, né? Não foi, mas as coisas vão caminhando, o tempo vai curando tudo e as coisas vão acontecendo da melhor forma possível. Foi libertador. Foi libertador. E assustador ao mesmo tempo, imagino, né? Porque não é fácil também. Foi uma turbulência, foi um momento de bastante dúvidas, incertezas, né? Realmente, eu era um menino, né? Então, muitas dúvidas, né? Então, realmente, eram muitas incertezas e eu não sabia como que as coisas iriam progredir, como as coisas iriam acontecer, mas tudo aconteceu da melhor forma possível. Hoje eu agradeço por ter tido a coragem de falar, né? E hoje eu posso viver da forma que eu sempre sonhei um dia, né? Porque quando a gente é adolescente, quando a gente é mais novo, a gente sonha em não ter que esconder, não ter que pegar um telefone escondido, com medo de alguém olhar, atender uma ligação, né? Só que ter que ir para o quarto, ter que ir para o banheiro para atender uma ligação de quem você ama, com medo das pessoas verem, saberem disso, né? Então, um dia eu tive esse sonho de viver o que eu estou vivendo hoje, sabe? Então, isso não tem preço. E é incrível, né? Como em pleno século XXI a gente ainda tem pessoas que não aceitam a diversidade, né? É inaceitável. Eu acho que vocês também têm esse papel um pouco, né, de mostrar isso. Me marcou muito. A gente já volta para aquela primeira pergunta que eu fiz sobre a adaptação ao Rio Grande do Sul, porque como tu entrou nesse assunto agora, eu separei aqui um trecho para ler que eu acho que foi muito marcante nesse sentido também, que foi na posse do governador Eduardo Leite, que ele disse o seguinte: é com muita alegria que estou aqui ao lado do Thales, o meu amor. O Rio Grande do Sul não tem uma primeira-dama, mas tem alguém que é de verdade. Isso te surpreendeu? Tu sabia que ele ia dizer isso? Porque foi uma manifestação pública de amor e num momento muito emblemático por um estado, né? Assim, vamos lá. Eu não gosto de generalizar, tá? Eu acho que nem todo gaúcho, nem toda gaúcha pensam da mesma forma, mas o Rio Grande do Sul é visto como um estado muito tradicional, muito conservador e também machista, homofóbico muitas vezes, né? E o governador fez isso ali na posse, na cerimônia de posse dele, né? E eu vi que tu te emocionou. Foi uma surpresa? Ju, foi totalmente uma surpresa. Ele não te contou antes que eu cheguei na posse, eu não sabia como era uma posse, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia que ia ter um discurso, que ele ia falar de mim. Juro por Deus que eu não sabia. Eu fui achando que, né, eu ia ficar lá quietinha no meu canto, nos bastidores ali, ia ver todo o ato. Só que ele começou a falar e ele começou a falar do fundo do coração dele, né? Ele não leu nada. Quando eu via aquelas palavras saindo da boca dele, eu falava, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu tremia todo, fiquei realmente arrepiado. E tu te emociona hoje ainda, né? Muito, que eu tô percebendo muito. Aqui. Me emociono muito, porque foi um momento muito marcante, assim, né? Acho que o Brasil inteiro acompanhou essa questão, né? A posse, e a gente recebeu muitas mensagens, assim, falando sobre a atitude dele.
dele, né, sobre o posicionamento dele. E, claro, me senti completamente amado, né, estava ali junto com a mãe dele, com o pai dele, né, com toda a família. Então, realmente, eu fui pego de surpresa e eu me emociono porque realmente foi algo muito marcante, assim, ouvir aquelas palavras que ele falou, realmente me marcaram bastante. E ali eu acho que também teve esse sentido simbólico, porque aí todo mundo que pode estar passando por isso, né, um momento de aceitação e de ser compreendido também, quando percebe que um governador pode ter um marido que se torna primeiro cavalheiro, eu não gosto muito dessa palavra, mas sim, é isso, né? E é uma coisa inédita num estado como o Rio Grande do Sul, é porque qualquer pessoa pode, né? Exatamente. Acho que essa que é a mensagem que está por trás. Acho que é essa mensagem, e o fato dele ter se assumido, né, nós dois termos nos assumido, isso permitiu com que as pessoas pudessem conversar mais sobre isso, né? Até então, para muita gente, principalmente que mora ou no interior, né, que não tem alto grau de escolaridade e tudo mais, eles têm uma visão um pouco do gay muito estereotipada, né, como o cabeleireiro, o travesti, o que vai se vestir de mulher. Essas pessoas são completamente importantes para o processo civilizatório. São essas pessoas que dão a cara a tapa e que permitem com que a gente tenha espaço. É curioso isso que você está falando, porque vocês são dois homens que talvez, se as pessoas não soubessem, não diriam que são gays, né? Vocês não... Enfim, agora, a sociedade, ela parece aceitar melhor vocês, talvez por isso, porque sejam discretos, mas tem uma outra parcela, que são essas pessoas que tu mencionou, que precisam ser aceitas, né? Precisam ser aceitas, e são essas pessoas, eu repito, são essas pessoas. E eu vou te falar, assim, antes de ir para o que eu quero falar, Ju, nós mesmos que somos gays, né, pelo menos eu vejo isso muito com alguns amigos, né, nós mesmos temos preconceitos com a própria comunidade, sabe? Mesmo? Quem é afeminado, quem se veste de mulher, quem é travesti, quem é trans, a gente, em um momento da vida, isso acaba acontecendo. Claro que eu não vou generalizar, mas isso acontece bastante, sabe? Mas são essas pessoas que dão a cara a tapa e que fazem com que a gente tenha mais espaço, né? Claro que, por exemplo, eu fico olhando eu e o Eduardo, eu não vou ser diferente do que eu sou só para agradar outras pessoas também, né? Eu não gosto de me vestir de mulher, eu não me enquadro nesse perfil, e nem por isso eu deixo de ter minha relevância em relação ao processo civilizatório também, né? De mensagem, né? De passar o exemplo. Então, eu acho que cada um tem uma forma de dar a sua contribuição para o processo de civilização, né? Perfeito. E vocês já sofreram algum tipo, ou tu pessoalmente, de ataque homofóbico, ou crítica, ou qualquer coisa nesse sentido, que alguma mensagem de preconceito? Eu espero que não, mas como é que é isso no Rio Grande do Sul? As pessoas te receberam bem? Já sim, principalmente nas redes sociais, né? Eu acho que... Sempre as redes antissociais, Thales. Exato, isso aí é inevitável. Claro que se a gente for comparar a quantidade de pessoas que nos dão carinho, que dão amor, não tem comparação. É menos de 1% de pessoas que fazem um comentário maldoso, preconceituoso, né? Realmente, e a minha forma de lidar com isso é me blindar, sabe? Eu procuro não olhar, né? Eu não deixo, eu lamento a ignorância, e não só a ignorância, mas falta de oportunidade que essa pessoa tem de evoluir espiritualmente ou, enfim, mentalmente, em termos civilizatórios, eu digo, sabe? Então eu compreendo as incompreensões, não julgo, e tá tudo bem. Eu acho que uma hora essa pessoa vai aprender de alguma forma ou de outra, essa pessoa vai ter a resposta um dia na vida, sabe? E voltando pro tema do Rio Grande do Sul, como é que tá sendo a adaptação? Como é viver no Rio Grande do Sul? Porque tu é do Espírito Santo, morava em São Paulo, mudou de mala e cuia, ou melhor, de mala e estetoscópio para cá no início desse ano, agora no fim do ano passado. Final do ano passado. Final do ano passado, quer dizer, faz pouquíssimo tempo. Como é que está sendo essa adaptação? Ju, vai completar um ano agora que eu estou morando no Sul. O que mais me impactou aqui, eu estava falando com você antes, foi realmente o clima. O clima esse ano fez muito frio e o clima interfere diretamente no meu humor, assim, sabe? E eu gosto de dias bonitos, de sol, de praia, né? Nasci no Espírito Santo ali, sempre passei verão na praia e tudo mais, sempre tá calor, mas o carinho das pessoas aqui do Sul, do Gaúcho, é uma coisa impressionante. Assim. Estão te recebendo bem, assim, a pessoa pede para tirar foto, como é que é? Muito, é impressionante, assim. As pessoas me param, pedem para tirar foto, falam que admiram o trabalho, né, falam muito, as pessoas gostam muito do Eduardo também, eu acho que eles acabam transferindo essa gentileza aí
gostando de mim também, né, em paralelo. Então acho que isso faz bastante diferença. Então Eduardo já é meio gaúcho já. Já virei praticamente tá o gaúcho. Chimarrão. Já cantei até Eu Sou Gaúcho. Eu tenho uma festa, acho que foi um Planeta Atlântida que a gente foi, e aí juntou uns amigos falando Eu sou gaúcho, não, todo mundo gritando Eu sou gaúcho, e eu fui pro Falta meio só também. Cantar o hino agora. Falta só cantar o hino. Não, já cantei também bastante. E tu já tem bombacha, roupa tradicionalista? Tenho, já ganhei de presente, inclusive, mas nunca coloquei ainda. Essa daí eu tô devendo, Ju. Tá na hora, hein? Tá na hora. E como é que... deixa eu pensar o que mais eu vou te perguntar aqui. O que foi mais incrível e mais difícil até agora? Em relação ao fato de ter mudado pra cá? É, isso. E também nesse período. Vocês estão juntos há 4 anos agora, é isso? 5 anos. Vai completar dia 12 de outubro agora, completa 5 anos. Porque eu imagino que não é, assim... não é um relacionamento comum, né? Tu tá casado com uma pessoa que é pública, né? Que comanda um estado inteiro, que está envolvido com um monte de decisões difíceis, com crises. Como é que é? Qual foi o momento mais emblemático e mais difícil? Acho que tudo na vida a gente vai se acostumando, né? Quando eu conheci o Eduardo, 5 anos atrás, você imagina, eu saí lá de Bebedouro, um distrito ali do Espírito Santo, né? De Linhares, do interior, um lugar de classe média baixa. Me mudei para Vitória com o sonho de fazer medicina, sempre quis ser médico desde criança. Minha família tem uma casa que mora na mesma casa desde quando eu nasci, perto da BR. Sempre tinha acidente, sempre quando tinha acidente eu queria ir ver, porque eu queria ajudar, eu tinha essa coisa de sempre querer ser médico mesmo, de ver essas questões de saúde, né? E aí me mudei para São Paulo em 2020, né? Em fevereiro de 2020, logo acontece aí a pandemia, né? E aí, logo em seguida, eu conheço o Eduardo. Vocês se conheceram na pandemia? Foi na pandemia, foi em outubro de 2020, né? Ainda tinha um pouquinho mais de flexibilização nessa época, mas foi na pandemia aí que a gente se conheceu. E como é que foi isso? Pode contar? Claro. Como é que Thales e Eduardo Leite se conheceram? Ju, Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Na verdade, a gente se fala desde 2017, 2018, assim, pelo Instagram, né? Ele me adicionou, não sei, deve ter gostado, me adicionou, a gente começou a conversar, só que como eu morava em Vitória, ele morava no Rio Grande do Sul, enfim, a gente não conseguiu marcar o encontro, né, pra gente se conhecer. E aí acabou que em 2020, quando eu já estava morando em São Paulo, ele mandou uma mensagem para mim e falei, tô morando em São Paulo, fazendo residência aqui. E aí foi então que ele falou, tô indo para São Paulo no final de semana, topa jantar? Sair para jantar, e aí a gente saiu para jantar no dia 2 de outubro de 2020, 10 dias depois a gente já estava namorando, dia 12 de outubro a gente já estava aí entrando num relacionamento e estamos aí até hoje. Então essa que foi a história aí de como a gente se conheceu. Esse foi um momento importante, imagino, né? Exatamente, aí tudo mudou, né, Ju? Acho que foi uma mudança radical, assim, porque realmente era uma vida que eu não estava acostumado, né? Então, no começo foi muito difícil essa adaptação. Realmente, eu sempre fui muito tímido, sempre gostei de ficar mais recluso, longe dos holofotes. Então, isso, de certa forma, foi um desafio muito grande para mim, me acostumar com jantar com pessoas. Eu não sabia nem usar os talheres, não sabia. Eu tinha, sabe, aquela pessoa que saía do interior que não tinha esse costume de... Sim, tu vem de uma família humilde, né? Exato. É uma pessoa que conseguiu cursar medicina, que superou um monte de desafios. Exatamente. E aí, quando vê, tá morando num palácio. Exatamente. Então, realmente foi difícil, né? No começo foi muito difícil, mas a gente vai se acostumando e a gente começa a dar valor para coisas que a gente não dava antes, né? Então, hoje eu sou totalmente bem resolvido com relação a isso, a gente vai se adaptando, se acostumando, hoje não é um problema mais. Mas a pergunta era o principal ponto positivo e ponto negativo de estar morando aqui no Rio Grande do Sul, não é isso? Dei toda essa volta para falar isso, tá vendo, Ju? Meu Deus, eu falei para você que eu não ia ser prolixo, né? Mas eu tô adorando, tá ótimo o papo, nossa. Mas o ponto positivo é de estar junto da minha família, a família que eu escolhi, né? Então, de certa forma, eu tive que adaptar toda a minha vida. Eu trabalhava em São Paulo, pedi demissão do meu trabalho em São Paulo para abrir consultório aqui. Fui muito bem recebido no consultório, graças a Deus, não posso reclamar de forma nenhuma. Para estar, né, foi uma escolha de vida e estar próximo dos meus cachorros, do Eduardo, da família do Eduardo, de certa forma, sem dúvida é o ponto positivo. O ponto negativo
é estar longe da minha família, né? Eu Pois acho, é, né? acho Mas que eles vêm te isso- visitar, tua mãe vem te ver. Eles vêm, minha mãe veio, minha irmã veio já, a gente está programando de voltar aqui, ela quer conhecer o Natal Luz lá em Gramado. Olha né? só. Vão gostar, que- né? Natal Luz em Gramado é um clássico, tá fazendo 40 anos esse ano. Exatamente, vai ser bem legal. Estou bem animado para ir para o Natal Luz esse ano. E aí eu tenho 2 sobrinhas, né? Minha irmã tem 2 filhas, uma de 6 anos, outra de 5 anos. E aí a gente está querendo levar elas para conhecer ele também. Então demais. a gente tá bem animado. Mas sem dúvida o ponto negativo vai estar longe aí da minha família, né? Minha mãe principalmente. Porque quando eu saí dali de Vitória, a minha ideia, vou para São Paulo, eu tinha um sonho de fazer residência ali, endócrino na USP, então eu estudei muito para conseguir alcançar esse objetivo, só que o meu sonho era de voltar também para Vitória para ter consultório em Vitória. Acabou que as coisas foram, né, tomando rumos diferentes. Hoje eu estou aqui, mas eu sei que é temporário, né, tudo isso um dia vai ter um fim, né, e aproveitar da melhor forma possível, né, olhar sempre o lado positivo, os pontos positivos aí que a vida traz para gente. Uma curiosidade, como é que é morar num palácio? Ju, eu acho que tem muito menos glamour do que as pessoas imaginam, assim, porque é um local de trabalho, sabe? Tem muitas pessoas circulando, falta esse sentimento de casa, assim, sabe? Claro que facilita muito pro Eduardo pelo fato de enfim, estar no lugar no ambiente de trabalho dele, mas a gente fica mesmo num quarto, uma salinha. Até pouco tempo eu não tinha lugar para trabalhar, não tinha uma sala para trabalhar, porque realmente todas as salas são ocupadas ali, porque tudo, né, funciona muita coisa ali. Agora, tem uns 2 meses para cá, ele me cedeu Ganhou uma sala. Ganhei uma salinha para eu trabalhar, porque eu trabalho bastante remotamente também, né, então eu precisava ter esse lugar. Mas realmente é passageiro, né? É um lugar um ambiente de trabalho e de certa forma é conveniente para ele por ele estar, né, 100% do tempo dedicado, o tempo inteiro trabalhando, né? A academia é ali no palácio, então tudo que gira em torno estar ali no palácio. Tu já fez uma janta para vocês ali na cozinha do palácio? Já cozinhou na cozinha? Porque é uma baita cozinha, né? Você sabe que eu sempre gostei de cozinhar, né? Sempre a minha mãe me ensinou a cozinhar assim, sempre eu era o cozinheiro assim quando eu morava com os meus pais. E adorava, cozinhava coisas simples, estrogonofe, arroz, feijão, enfim, adorava fazer essas comidas simples assim. Só que aqui eu sinto falta, porque a gente não tem, são aqueles fogões industriais, grandes, não sei direito nem onde estão as coisas ali, porque realmente é um pouquinho mais complexo, gostaria de poder, mas faz falta essa coisa de ir no supermercado, ir numa farmácia, isso tudo a gente começa a dar valor quando a gente, né, eu ia te perguntar, porque um casal comum, entre aspas, assim, vamos tomar um shopping, vamos pegar um cinema, vocês conseguem fazer isso? Não? Não, a gente tenta levar, eu sou a pessoa, Ju, que eu tento trazer o Eduardo um pouco para a vida de lazer, assim, sabe? Ele é extremamente workaholic, realmente ele gosta muito do que ele faz, ele trabalha muito e ele sabe da responsabilidade que ele tem, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que gosta de estar com os amigos, com a família. Eu sou o tipo de pessoa que fala para ele, quanto tempo tem que você não vê seus pais? Né? Já tem 1 mês que você não vai ver seus pais, vamos marcar alguma coisa com eles? Então, eu sou mas vocês conseguem ir no barzinho, por exemplo, em Porto Alegre? A gente vai. Ou só em São Paulo? Daí? Não, final de semana a gente sai para tomar um chopp, vai em restaurante, isso aí a gente vai em cinema. E é tranquilo, sim. Super. Claro que as pessoas abordam bastante, né? E é um lado positivo, eu acho que é reflexo do bom trabalho que ele faz, sabe, Ju? Então, realmente, ele recebe muito carinho, mas assim, a gente tenta levar uma vida normal também, apesar de todas as adversidades. Me pediram para te perguntar se vocês assistem TV e se vocês maratonam séries. Uhum. E quais séries? O que vocês gostam de ver? Olha, a gente gosta bastante. A gente estava assistindo recentemente, a gente gosta bastante, tem uma salinha ali sempre no final do trabalho, quando vai umas 9, 9h30, a gente sempre vai tomar banho e aí depois a gente senta para assistir alguma coisinha, né? São episódios mais curtos, assim. O último que a gente estava assistindo, o Conto da Aia, né? Então a gente ainda é difícil acabar esse porque é muito longo, né? A gente começou recentemente, mas a gente gosta bastante de assistir série. Tem que ser sériezinhas mais curtas porque a gente gosta de dormir cedo também, porque no outro dia
dia vai acordar cedo, a gente acorda hoje às 6 da manhã a gente estava na academia, cuidando, né? Então, uma coisa que engraçado que o Eduardo, antes, ele era um pouquinho mais gordinho, né? Acho que Tu botou ele na linha. Acho que ele perdeu uns 10 quilos, assim, desde quando eu conheci ele. Então, ele conseguiu criar um estilo de vida saudável, assim, né? Conseguiu colocar na rotina dele. Primeira coisa que ele faz quando ele começa o dia é se cuidar. Ele vai ao tempo para ele, vai na academia. Então, isso... E tu sabe que rola um boato de que a cúpula do Palácio Piratini, os secretários e tal, tá todo mundo magro. E aí eu queria saber se a culpa disso é tua. Ju, olha que eu vou te falar que tem muitos pacientes que do governo, né, que vão ali e realmente eles estão tendo um resultado super legal, né? Tem vários integrantes ali do governo que estão passando ali comigo, eles ficam animados. Eu gosto muito de estimular as pessoas. Eu acho que ter um médico que te estimule, né, a colocar algumas mini metas, trabalhar com mini metas, né, quando volta o paciente se sente animado, se sente estimulado, acho que isso faz bastante diferença. Então, realmente, eu acho que o feedback que eu recebo dessas pessoas tem sido o melhor possível. E vocês também, vocês dois têm uma forma física incrível. Aí tem uma foto que viralizou não faz muito tempo, que foi quando o Eduardo te levou para conhecer o Mar Gaúcho. Uhum. Tu foi lá no Chocolatão tomar um banho de mar em Atlântida. Eu quero saber se o Mar Gaúcho é melhor do que o Mar Capixaba. Ju, eu sou sincero, não é mesmo. Não tem como. É muito gelado. É muito gelado e realmente as praias do Espírito Santo são maravilhosas, né? É difícil, então, competição difícil. É difícil comparar. Aqui vocês têm inúmeras qualidades aqui em vários quesitos, mas a praia em si não é o forte de vocês. Aí tu aproveitou para ir no Paleta Atlântida. Tu come churrasco? Faz parte churrasco, da tua dieta? Faz parte. Eu tento selecionar bastante o que eu como no churrasco, né? Fazer escolhas saudáveis, né? Evitar, enfim, certos tipos de alimentos, mas eu gosto bastante do churrasco gaúcho. O churrasco gaúcho realmente é diferenciado de outros lugares, assim. Então, a gente brinca que uma vez uma amiga recebeu o Eduardo na casa dela, lá em Vitória, né? E aí ela foi fazer um churrasco para receber o Eduardo. Só que o churrasco ela fez da air fryer. Daí não é churrasco, né? Pois não é, mas ele riu bastante, assim, porque realmente não tem nem comparação, então, assim, é um costume realmente que é muito forte. A gente perde para as praias capixabas, mas o nosso churrasco ainda é o melhor. Sem dúvida, Ju, isso aí, sem dúvida. E falando assim de futebol, eu quero saber se tu é Grêmio, Inter, Juventude ou Brasil de Pelotas? Ou sei lá, qual outro time? Olha, vou ser bem sincero, eu nunca gostei de futebol. Nunca gostei, assim. Então, se eu falar qualquer time aqui, eu vou estar mentindo para você. Eu gosto muito de esportes, mas futebol, quando eu era criança, eu torcia pelo Vasco, mas nunca tive essa paixão por futebol, sabe? Então, realmente é algo que não faz, né? Eu não assisto, não torço, porque eu prefiro outros esportes além do futebol. Tá bem, saiu bem nessa pergunta aí, que essa aí é polêmica. Tem que falar a verdade, viu, Ju? Falar de Grêmio e Inter. Ô, Thales, e assim, tu é um primeiro cavalheiro que não está tão envolvido com as coisas de governo, mas naquele momento da enchente de 2024 teve um papel muito importante ao liderar a criação da Casa Violeta, né? Que foi um espaço criado para abrigar mulheres e crianças, mães solo, mães que tinham filhos e que estavam no meio daquela loucura toda que a gente viveu. Foi um trabalho muito bonito. Eu queria saber como é que foi essa experiência para ti. Porque tu te dedicou muito a isso, tu te mudou para cá na época, tirou férias do trabalho para poder fazer isso, né? Foi muito forte, assim, acho que o que vocês viveram aqui no estado como um todo foi algo que impactou muitas vidas, né? E, claro, até hoje eu trabalho, né, como CLT, eu trabalho 40 horas semanais, além do consultório, fazia o mestrado, então eu tinha um monte de demandas para dar conta, demandas pessoais, profissionais, só que eu me vi eu queria fazer alguma coisa, né? Me deu esse sentimento. E aí conversei com o meu chefe, ele liberou minhas férias, né? Consegui tirar 30 dias de férias para ficar 100% dedicado aqui. E aí eu queria fazer alguma coisa que realmente tivesse uma grande relevância, né, para a sociedade, para a comunidade, né, para o Estado. E aí a gente começou a ouvir diversos relatos relacionados a
abusos de mulheres e de crianças nesses abrigos, né? Porque você imagina, você coloca todo mundo aí numa realidade, na verdade isso é reflexo do que acontece na própria casa deles, né? Então, realmente isso me incomodava muito. Então, foi uma coisa que nasceu muito espontânea, assim, sabe? Ouvindo esses relatos e sabendo que os abrigos uma hora ia ter que ser desmontados, né, porque as coisas precisavam voltar a funcionar, né, eram muitos espaços privados que precisavam voltar a funcionar. Acabou que a gente, né, conversando com alguns amigos ali que são próximos, vamos tentar elaborar um abrigo que seja de maior permanência, né, dando oportunidade aí dessas crianças e mulheres que estavam em situação de vulnerabilidade conseguirem ter esse tempo para se reestruturarem, né. Então foi pensando nisso que a gente criou, né, a Casa Violeta. Claro que teve a ajuda do secretário Peruquim, né, do governo, teve a ajuda da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, teve a participação de 2 institutos que são muito bem respeitados, o Instituto Survivor e Me Too Brasil, que cuidaram da parte da gestão e também de toda a estratégia, né, em relação aí à Casa Violeta. Então, assim, foram várias frentes que se uniram. Não posso esquecer de falar da Ana Paula, que é prima do Eduardo também, que ajudou com toda a estrutura ali. No começo a gente não tinha, então foi feito tudo com doação, assim, sabe, Ju? Banheiro químico, toda a estrutura de cama, de armários, então foi tudo realmente buscando ajuda de várias pessoas. Tu te envolveu pessoalmente na montagem? Total. Deixar então, o espaço bom lá para receber as mulheres, exatamente, né? A gente queria realmente que elas se sentissem acolhidas ali, né? Então foi um projeto muito lindo, tenho muito orgulho dele. Muitas pessoas, né, tiveram a oportunidade de se reerguer lá. Eu falo dele assim com realmente com muito orgulho, assim. Fez a diferença na vida de muitas pessoas. E foi um período muito difícil, né? Tu acompanhou isso de um outro jeito, né? De um outro ângulo, assim, porque a gente estava do lado de cá e tu estava do lado do governador, né? Que eu acho que praticamente não dormia. As coisas deviam ser muito... Como é que foi acompanhar isso? Porque eu me lembro vários, eu acho que ficou muito... Ele não parava, né? Ficou muito marcado no semblante dele, né? Eu acho que se as pessoas recordarem, olhar qualquer vídeo dele previamente, nessa época, as pessoas se assustavam com o semblante dele, porque realmente ele não dormiu. Acordava diversas vezes de madrugada, assim, estava ele no celular resolvendo problemas, né? Falando com pessoas, com prefeitos. Então, ele sempre teve um senso de responsabilidade muito grande, sempre se cobra muito, né? Então, sem dúvida, foram momentos de muita dificuldade. Claro que não dá para comparar com a dificuldade que as pessoas que perderam suas casas passaram, sabe? São problemas completamente diferentes, mas realmente ele deu o máximo dele ali. E eu falei, gente, eu preciso estar do lado dele agora. Quando a gente ama a pessoa, a gente quer estar perto nesses momentos de dificuldade, né? Então, a forma com que eu tive foi de, vou tirar férias, eu preciso ficar do lado do Eduardo, porque ele está passando por um momento que é super delicado. E ele me pediu isso também, né? Então, né, vou gostar muito se você estiver aqui, querendo ou não, acaba sendo alivia um pouco, né? Tá perto de pessoas que amam a gente, né? Legal. Vamos dar um giro no assunto, vamos falar de obesidade, que eu sei que é a tua... é o teu foco hoje, né? O combate à obesidade, o tratamento da obesidade. A obesidade hoje é uma epidemia no Brasil? Ju, não só no Brasil como no mundo, tá? A prevalência de obesidade aumenta cada vez mais, tá? Então, realmente, quando a gente fala de obesidade, a gente está falando de uma causa que predispõe a diversos outros problemas de saúde, né? Como diabetes, pressão alta, síndrome metabólica, alguns tipos de câncer. Então, sem dúvida, a prevalência de obesidade, principalmente na população com menos educação, ainda é muito alta, né? E tratar a obesidade é tratar de diversas condições de saúde pelo fato de ter essa relação muito próxima com várias comorbidades, né? Então, o meu mestrado foi estudando obesidade, né, ali no ambulatório da USP, fiquei 3 anos ali no ambulatório de adolescentes de 10 a 18 anos, durante a pandemia. Então eu vi adolescentes engordando 20, 30 quilos durante a pandemia, porque eles estavam em isolamento social.
Isso acabou acarretando diversos problemas, né? Repercutiu na vida mental, na vida social. Então, o meu trabalho foi muito focado nesses adolescentes, o impacto na saúde física, na qualidade de vida e na qualidade do sono desses pacientes com obesidade, né? E, então, assim, o meu trabalho de mestrado foi muito nessa área e hoje eu estou tendo a oportunidade de atuar praticamente, né, com esse assunto que eu gosto bastante, que eu estudei tanto para estar hoje atuando aí nessa área. Pois é, e essa história do Ozempic e esses medicamentos, esses novos medicamentos que surgiram, né? A gente percebe muito esses medicamentos sendo encarados quase como uma panaceia. As pessoas usando indiscriminadamente, muita gente fazendo uso desses medicamentos sem acompanhamento médico. Como é que tu vê isso? Qual é a tua avaliação sobre esse cenário? Ju, que são medicamentos importantes, mas também tem um descontrole ao mesmo tempo, né? A gente que é profissional de saúde, a gente precisa ter a responsabilidade de saber quem tem indicação para fazer uso desses medicamentos, né? Claro que não dá para indicar esse tratamento para qualquer pessoa, precisa ter um diagnóstico com critérios muito bem estabelecidos, né? Existe ainda muito preconceito com relação ao uso desses medicamentos ainda por grande parte da sociedade, mas é um medicamento revolucionário no tratamento da obesidade e diversas condições de saúde que estão associadas à obesidade. Então, é um medicamento que reduz risco cardiovascular, as pessoas infartam menos, têm menos AVC, precisam menos de UTI, têm uma melhor qualidade de vida, oferece proteção renal, tem a questão da apneia obstrutiva do sono, né, que melhora pacientes que têm apneia obstrutiva do sono, tem a questão de pacientes que têm gordura hepática, né, esteatose hepática. Então, esse medicamento comprovadamente atua também melhorando essa comorbidade. Então, assim, são medicamentos que, quando bem indicados, feitos com acompanhamento médico, né, sem dúvida, salvam muitas vidas. Deveria muitas ter vidas. no SUS? Ju, eu tenho um sonho, infelizmente, a questão do acesso é o grande desafio aqui no nosso país, né? Então, acesso são medicamentos ainda caros, né? E que a maior parte da população não consegue ter acesso, não consegue comprar esse medicamento, levando em consideração o preço e também o tempo de tratamento, né? Então, realmente, são tratamentos ainda muito caros. Eu sou muito favorável à inclusão desse medicamento, tá? Eu acho que precisa ter uma avaliação muito criteriosa com relação a custo-efetividade, né? Todo o cálculo ali que a Conitec faz com relação a avaliar o custo econômico de incluir esse medicamento no rol aí de medicamentos do SUS, mas, sem dúvida, para os pacientes mais críticos, eu acredito muito fortemente que esses pacientes deveriam ter oportunidade de fazer uso desses medicamentos, né? Pacientes com IMC mais alto, né? Pacientes que já têm comorbidades associadas, que têm alto risco cardiovascular. Sem dúvidas, esses pacientes, né? Eu sonho um dia em conseguir ajudar de alguma forma para que esses pacientes tenham acesso a esse medicamento. Porque a saúde, a gente precisa oferecer tratamento a quem mais precisa, Sem né? dúvida, acho que é o Então, grande desafio, sem dúvida, né? eu sou completamente favorável à inclusão aí. Claro, se não der para todo mundo em relação a custo, pelo menos que a gente coloque alguns critérios para que as pessoas que mais precisam consigam ter acesso, né? Legal. Thales, esse programa, ele está estreando hoje e ele tem algumas novidades. A gente está pedindo para os nossos convidados duas coisas. Que trouxessem, ou enfim, mostrassem pra gente uma fotografia que seja representativa e que trouxessem também um objeto seu para ficar com paralelas, porque a gente quer montar um relicário de afetos, né? A gente quer ter uma lembrança de cada uma das pessoas que passar por aqui, para contar suas histórias, enfim. E aí eu pedi, deixa eu contar para quem está nos... Eu pedi pro Thales, traz uma foto e tal. Aí o Thales trouxe um álbum inteiro. O Tainan, que trabalha com a gente aqui, o produtor do programa, está trazendo o álbum aqui. Olha só, vamos ver. Vou pedir, Thales, que tu... Você achou que eu não fosse trazer nada, né? Eu achei que tu ia trazer uma foto, mas ele trouxe o álbum todo que a mãe dele fez para ele com todo carinho. Isso aqui é incrível, né? Mas eu tenho isso como um carinho muito especial, porque foi o presente de formatura que minha mãe me deu. Então eu trago isso com
com muito carinho, assim, porque dá para ver que tem todo um cuidado, tantos detalhezinhos que tem aqui, e esse álbum conta a minha história, até a minha formatura, né? A gente vai mostrar depois algumas imagens aqui para quem está nos assistindo, mas se tu quiser falar um pouquinho mais sobre ele, quiser abrir aí e mostrar uma das fotos. A primeira foto aqui é minha avó, né? Minha avó, eu e a minha irmã. Minha avó conseguiu criar 7 filhos, uma máquina de costura. Ela tinha um marido que era alcoolista, que batia nela, enfim, faleceu cedo, mas ela, numa máquina de costura, ela conseguiu criar 7 filhos, então, com certeza, e eu era muito próximo a ela, assim, eu era o netinho favorito dela, lembro dela com muito carinho, e, sem dúvida, tudo que eu sou hoje é por conta da educação que ela deu para minha mãe. Algumas fotos aqui, quando minha mãe conheceu meu pai, aqui é o meu batismo, né, com meus padrinhos, minha tia Márcia, meu tio Paulinho, que faleceu. Tu é bem religioso, né? A minha mãe é muito católica, Ju, muito católica. Ela sempre participou de lideranças ali na Pastoral da Criança. Hoje ela é ministra de Eucaristia, sempre está ali fazendo homilia na igreja. Então estamos no ela... lugar certo, na catedral, no café da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. Ela precisa conhecer, não conheceu aqui ainda, ela é doida para conhecer. Trazer ela para tomar um café aqui, né? Vou trazer ela aqui, com certeza. Aqui meu aniversário de 1 aninho, meu avô também que faleceu. Tem algumas... E todo esse detalhe, né? É impressionante. Fiquei impressionado com o grau de detalhes aí que ela fez. A gente vai mostrar depois na tela, mas só para quem está só nos ouvindo, não está olhando a imagem, é um álbum todo delicado, cheio de colagens, de bilhetinhos, né? As fotos estão com comentários da mãe do Thales. É uma graça, né? Meu primeiro cachorrinho aqui, quando eu era super pequenininho, tem a foto dele também. Tu adora cachorro desde sempre, adoro, né? Adoro. Acho que eles são seres, assim, que vieram para melhorar demais a nossa vida, sabe? São seres muito especiais. Aqui na minha formatura de jardim de infância, enfim, tem várias... sempre gostei muito de jogos de tabuleiro, então tem aqui eu brincando, primeira viagem de avião, eu, minha mãe e meu irmão, e minha irmã. A foto de eu coroinha aqui, fui coroinha durante um tempo. Aqui foi crisma, né? Quando eu recebi esse crisma. Aqui minha primeira Eucaristia. E a lembrança que tu trouxe pro Paralelas tem um pouco a ver com essa tua espiritualidade, não tem? Sim, sem dúvida. Inclusive, vou mostrar aqui também, ó. Isso aqui foi um presente da minha mãe também. É uma... não sei se eu posso dizer aqui, uma oração, né, que é super legal, com uma mensagem muito carinhosa aqui da minha mãe, exatamente no dia que eu colei grau, que eu recebi o meu diploma de médico, né. Ela sabe quanto foi difícil me formar médico, formar minha irmã médica, então foi acho que o momento mais especial da minha vida e da vida dela também, não tenho dúvida. Tu pode ler a mensagem? Desejamos que esta vitória seja o início de muitas conquistas. Parabéns. E aí tem a data 8/12/2017. Legal. Tu te emociona? Super. Eu sei o quanto foi difícil, né? Ter uma mãe professora da rede pública, um pai caminhoneiro, que sempre abdicaram de tudo para dar educação, né? Porque acreditavam na educação. Então, minha mãe sempre foi uma grande admiradora e defensora da educação, mesmo com todas as dificuldades, né? Minha família, ninguém, né, tem dinheiro, então realmente foi tudo ali, era tudo contadinho, mas minha mãe sempre falou, nunca vai faltar dinheiro para estudo e para comer, né? Isso é o básico, então isso sem dúvida me marcou muito. Fico até emocionado, perdão. Para quem acha que é impossível, qual é a mensagem que fica? Ju, acho que eu só consegui sonhar porque minha mãe sonhou junto comigo, sabe? Então, quando você consegue ter alguém para sonhar junto de você, e quando você não tem alguém que você sonhe junto, eu acho que isso já faz grande diferença para você conseguir alcançar o que você quer, né? Eu nunca imaginava que eu, saindo lá de um distrito de Bebedouro, né, pudesse me formar médico, com a ajuda da família, né? A família ajudava a pagar a mensalidade, a faculdade, consegui o FIES também, né? 50% de FIES, então isso
isso ajudou bastante também. Pago com muito orgulho hoje, porque realmente foi isso que me ajudou bastante a ser quem eu sou hoje, ter a profissão que eu tenho hoje. Então, sem dúvida, acho que a mensagem é essa, né? É sonhar um pouco clichê, mas é muito sobre isso. Sonhar muda o mundo, né? A gente consegue chegar onde a gente quiser, sonhando. Tá vendo? Quando eu disse que o Paralelas Podcast seria sobre histórias inspiradoras, tá aqui uma história inspiradora de alguém que superou desafios, superou preconceitos e tá numa posição hoje que acho que inspira muita gente a superar também as suas dificuldades, né? Thales, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite. Imagina. Uma conversa incrível. A gente podia falar mais 1 hora aqui sem parar, mas a gente já tá chegando no fim. Tá ótimo. Obrigado, Ju. Eu gostei demais. A conversa por mim eu ficaria falando muito mais Agora também. A gente vai comer aqui, tomar café. E eu quero aproveitar para falar com quem está nos assistindo. Acompanhe a gente, acompanhe o Paralelas toda sexta-feira no YouTube de GZH, nas plataformas de áudio, a partir do meio-dia. Segue a gente lá. Manda mensagens para mim, porque é o seguinte, eu quero aproveitar agora nos próximos episódios para também falar o que vocês estão pensando sobre esse novo programa, tá? Eu quero ter muito essa interação com vocês e trazer gente muito legal para cá também, tá? Nos acompanhem, muito obrigado, foi um prazer, Thales, que estreia incrível, tô muito feliz. Meu. Obrigado mesmo, Ju, gostei muito. Beijo pra ti também. Beijo, obrigado. E é isso aí, vamos pra próxima. Obrigado. Agora a gente vai caminhar.